Olá, aqui já é o dia 28 de março. Devo estar fazendo esse vídeo aqui mais ou menos uma meia-noite, alguma coisa assim. Ainda estou aqui de missão aqui em Pacaraima, então fica mais difícil para eu poder fazer os vídeos, né? E eu não estou muito aqui com alguns equipamentos bons para passar os vídeos para o computador, etc. Então eu estou usando o próprio programa do YouTube para poder fazer a edição desse vídeo, por isso que ainda a coisa tá meio ruinzinho, mas certamente eu vou melhorando com o tempo, tá? Vamos lá, né? Esse livro que eu acabei de terminar de ler, eu devo ter lido mais ou menos só em uns 2 dias, deve ter umas 300 páginas, mais ou menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, eu não me recordo, mas eu achei realmente ele muito bom, esse livro, tá? E deixa eu mostrar então aqui qual que é este aqui, tá? É Uma Breve História da Filosofia, de Nigel Warburton, tá? Esse livro aqui eu realmente achei fantástico. Eu vou falar de alguns filósofos de que ele cita. Ele deve citar uns 50 filósofos, eu não vou citar todos eles, tá? Porque senão o vídeo vai ficar, eu acho, muito longo. Devo fazer aí mais ou menos uns 15, vamos dizer, até os principais, os mais antigos, etc. Mais ou menos até a Idade Média, um pouquinho mais. Já os da Idade Moderna eu vou deixar para que vocês olhem aqui, vou citar alguns nomes somente, não vou entrar em muita especificidade de cada um, nem ele entra, porque seria uma coisa simplesmente absurda. No total, acho que, como eu falei, deve ter 50 filósofos aqui, personagens, autores, etc., que fizeram muita diferença aí na história da humanidade. Então seria simplesmente impossível fazer um livro totalmente complexo, né, explicando pormenorizado toda a filosofia de cada um deles, tá bom? Vamos lá. Então, antes de começar o vídeo, já espero que você goste, né? Mas se inscreva no canal, tá? E compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá bom? O autor ele começa pelos grandes filósofos clássicos gregos, né? Então, o primeiro que ele fala é sobre Sócrates. Sócrates ele tem uma curiosidade que ele não deixou absolutamente nada escrito, certo? Tudo que falaram sobre Sócrates veio de Platão, que é o seu tutor. Algumas pessoas, inclusive, acham que Sócrates nunca existiu, sabe? Ele era um conjunto de outras pessoas de outras ideias, né? Mas isso fica como uma curiosidade. Já Platão, ele escreveu o famoso Discurso da Caverna. Esse daí eu acho que todo mundo conhece, né? É bem famoso. Seriam algumas pessoas que estão dentro de uma caverna escura e no fundo da caverna fica projetado as sombras, né? O sol projeta as sombras das coisas que passam atrás da caverna. E todos moram nessa realidade. Aí um dia, uma dessas pessoas vai para fora da caverna, certo? E vê o que é realmente a realidade. Quando ele volta, ninguém acredita nele. Então ele explica esse confronto, né, que existe entre, às vezes, o que a gente acha que é uma realidade e o que é realmente real. Já o seu pupilo Aristóteles, certo? O Aristóteles ele foi tutor do Alexandre o Grande, foi o famoso criador das universidades, né, que na época eram chamados de liceus. O livro mais famoso de Aristóteles era Ética a Nicômaco. Nicômaco na homenagem ao seu filho, né, ele deu um nome a esse livro, ao seu filho. E ele discursava questões como o que é a felicidade, por exemplo, né, e também como nós devemos viver. O filósofo grego Pirro, mais ou menos lá pelo século III, ele já afirmava que ninguém sabe nada. Isso daí foi a base, né, para o ceticismo radical e a base também, obviamente, hoje em dia, né, que é conhecido como niilismo. Epicuro, diferentemente dos filósofos, né, gregos já citados, né, de Sócrates, Platão e Aristóteles, né, que eles ensinavam a filosofia, ele achava que a filosofia ela tinha que ser algo prático, tá? Epicuro ele dissertava as suas teorias numa casa, né? E nessa casa ele tinha um jardim. E esse lugar é conhecido, né, pelos gregos como O Jardim. Esse O Jardim é a base da obra de Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições. Tá? Esse livro eu já li mais ou menos uns 2 anos atrás, é um livro realmente um pouco mais denso, mais complexo, certo? Eu não vou fazer um vídeo agora, porque vou ter que reler esse livro para poder passar
as ideias principais, né? A base filosófica de Epicuro é que todos procuram o prazer. Já para o autor, não para o Olavo de Carvalho, ele acha que toda a filosofia de Epicuro foi realmente muito distorcida. Hoje em dia, as pessoas que seguem essa linha são conhecidas como epicuristas, que serão as pessoas que só pensam em prazer. O autor então passa a falar sobre os filósofos estoicos, Epíteto, Sêneca e Cícero, e para esses autores, tudo que nós sentimos era uma questão de uma escolha pessoal. Assim, o que sentimos podia ser aprendido e passado para outros. Então, se você tivesse um sentimento, por exemplo, ruim, você podia ter a escolha de não ter aquele sentimento e se reprogramar. Já na era cristã, o autor então passa a falar sobre Santo Agostinho, e como Santo Agostinho ele professava a religião cristã, ele une os conceitos da religião cristã com os ensinamentos de Platão. E ele basicamente ele se perguntava sobre o mal moral e também por que Deus permite que um ser humano faça um mal para outro ser humano. Ele próprio responde, dentro da teoria dele, que é através do livre-arbítrio. Na Idade Média, o filósofo Boécio, ele questionou Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio com a seguinte questão: como é que Deus, que é onisciente, onipresente, ele sabe absolutamente tudo o que vai acontecer, então como é que pode existir o livre-arbítrio? Isso daí, na época, foi uma coisa assim, até considerada herética, que ele foi preso. E dentro da prisão, ele fez o livro dele, A Filosofia da Consolação. São Tomás de Aquino explica sua filosofia através que Deus é a causa primária de todas as outras. Maquiavel, em um livro, do seu principal livro, né, o Príncipe, ele diz que um líder, para liderar, ele tem que ser ao mesmo tempo uma raposa e um leão. Tá? Esse conceito dessa liderança dura, em que o povo deve ser temido, né, o povo deve temer, na verdade, o líder, né, e os outros estados também, é muito parecido com a filosofia de Thomas Hobbes, principalmente no livro O Leviatã, que foi escrito mais ou menos em 1520. Esse livro eu já li, posteriormente vou fazer um vídeo apenas sobre ele. Basicamente, ele coloca que o soberano, para poder liderar, ele tem que ser muito temido e ter um estado muito forte, absolutamente forte. Somente dessa forma é possível que a população, né, o povo, ele seja apto a sobreviver. A gente tem que entender que para Thomas Hobbes, em 1520, era uma situação absolutamente diferente de hoje. O rei, o soberano, ele tinha pouquíssima influência na grande maioria da população. Hoje em dia, eu acho, na minha opinião, né, que se ele soubesse o que é um ditador, por exemplo, um Mao Tse Tung, um Lenin, um Hitler, né, e por aí vai, se ele tivesse ideia do poder que uma pessoa pode ter sobre toda a população, eu acho que ele não pensaria dessa forma. Já Descartes ele é famoso pela frase penso, logo existo. O autor, ele segue falando de outros personagens, ainda existem mais 34 personagens, eu não vou ficar falando um pouquinho de todos eles, porque senão o vídeo ia ficar muito grande e eu não quero também dar muito mais spoiler. Mas existem outros 34 personagens. Entre esses personagens está Karl Marx, Sigmund Freud, Immanuel Kant, Charles Darwin, Hegel, Stuart Mill, Nietzsche, Voltaire e diversos outros. Tá? O livro realmente é uma breve história da filosofia, então ele pega um pouquinho do pensamento de cada um dos autores, né, que está sendo citado. Eu achei, sinceramente, um livro realmente muito bom, sabe? Ele é um livro conciso, ele é um livro bem organizado, ele é extremamente didático, sem dúvida alguma que ele não pode ser um livro completo, com mais aí quase 50 pessoas tão importantes, né, entre filósofos, personagens de certa importância que não poderiam ser considerados como filósofos, porque, imagina, acho que cada um desses autores que ele está citando, a gente levaria, sei lá, mais de um ano para estudar, alguns como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que é uma dificuldade gigantesca. Eu já li alguns livros de São Tomás de Aquino, vou ser sincero, é dificílimo de entender o livro, né? Pelo menos para mim, eu sou uma pessoa normal, então para mim é muito difícil entender essas coisas, sabe? Talvez um dia lá na frente eu releia e entenda, então tem que ser realmente breve. Então, se gostou da indicação, certo? Você dá o seu like, se não gostou, o dislike. Não esqueça de fazer o comentário, principalmente no dislike, para eu tentar melhorar as coisas. Tá? Se inscreva no canal e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.